eu só repetir essa parte que agora estou gravando. Tá, pessoal? Então, o que a regra fala? Que se o ΔG, tá? Que é o desnível que tu tem realmente, for menor que 0,95, ou seja, for menor que 95% do desnível, que é a perda de carga total gerada pelo diâmetro comercial, tá? Se essa diferença for menor que 5%, não vale a pena dividir os diâmetros. Se for maior que 5% de diferença, ou seja, se ΔGV 0,95 for menor que ΔGC, então, se sim, adota o diâmetro calculado. Se não, procede-se o cálculo abaixo. Entendido? Então, se ΔGV 0,95 for menor que ΔGC, tá? Ou seja, por exemplo, se o ΔG fosse 100 vezes 0,95, dá 95, fosse menor do que ΔGC, que fosse 96, por exemplo, que ele vai ser menor que 100. Aí vale a pena deixar tudo com o mesmo diâmetro, ou seja, diâmetro de 300. Tá? Se essa diferença for mais que 5%, ou seja, se 100 vezes 0,95, 95 for menor, for maior que isso aqui, for maior que ΔGC, então procede-se os cálculos abaixo. Vamos dividir em 2 diâmetros. Tá? No nosso caso, pessoal, faça esse cálculo. Pegue 45... ΔG ΔG é os 45. Era isso que eu ia falar. No nosso caso. Faça 45 vezes 0,95. Dá 42,75. Ou seja, é maior do que ΔGC, é maior do que os 39, correto? Correto. Então, essa inequação aqui é não, porque aqui está dizendo menor, tá? É não. Então, nós vamos ter que proceder aos cálculos abaixo. Entendido isso? Por que isso, pessoal? Porque se essa diferença for menos que 5%, ou seja, se ΔG vezes 0,95 for menor que ΔGC, não vale a pena, e a economia que vai dar é muito pequena. O trecho, a extensão de trecho do diâmetro menor vai ser muito pequeno, não vai trazer economia de implantação no teu projeto. Tá? No nosso caso, não, essa diferença aí está dando mais 45 para 39, está dando em torno de 10%. Tá? Pouco mais de 10%, inclusive. Então, vale a pena, a gente vai ter essa divisão de diâmetro. Ok? Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Agora nós vamos dividir, então, a adutora. Essa adutora que tem um comprimento de 3.000 metros, ela vai ter 2 comprimentos. Parte dos 3.000 metros vai estar com diâmetro de 300, diâmetro superior ao ideal, tá? O diâmetro comercialmente superior, e parte vai estar com o diâmetro imediatamente inferior, ou seja, no nosso caso, 250. Tá? Então, vocês já estão com os diâmetros definidos. Você sabe que parte vai ser 300, a parte inicial vai ser 300, e mais para o fim vai ser 250. O que está nos faltando saber? O que a gente não sabe? A gente sabe que o L vale 3.000. E que L1 mais L2 igual a 3.000, portanto. O que nós não sabemos? Nós não sabemos o DC2? Nós não sabemos o... Não, DC2 nós sabemos, é 250. Nós sabemos o L1 e o L2, né? Exatamente. A gente sabe que os diâmetros, o DC1 é 300 e o DC2 é 250. A gente sabe que o L é 3.000, mas a gente não sabe quanto é o L1 e o L2. A gente sabe que os dois somados dá 3.000, mas a gente não sabe quanto foi para cada um. Correto? Certo. Então, agora o que nós precisamos fazer? O JC1, que é a perda de carga unitária gerada pelo diâmetro de 300, a gente já tem calculado. Vocês já calcularam o JC1, eu não me lembro o valor, da 0,13, se eu não me engano. 0,013, alguma coisa assim, certo? Vocês calcularam ela para multiplicar pelos 3.000 e achar os 39 ali.
0,0133. Isso. Tá? Mas a gente não tem o JC2, a gente não sabe a perda de carga unitária gerada pelo diâmetro inferior, pelo diâmetro menor. Essa perda de carga, pessoal, você já deve ter uma noção de que ela deve ser maior que as outras duas. Deve ser maior que a ideal e maior também, por consequência, que a do diâmetro de 300, porque é um diâmetro menor. Tá? Então, calculem ali, ó, JC2 é 10,64. Está aparecendo a apresentação para vocês, né? Tá tudo certo, né? Sim, prof. Tudo certo. Então, olha aqui, ó, JC2 é 10,64 vezes a vazão, que é 0,15 elevado a 1,85, dividido por 132,5, que é o coeficiente de rugosidade, elevado a 1,85, vezes 250, ou seja, 0,25, né, que é em metros, elevado a 4,87. Ah, o diâmetro, então, DC2 é 250, é o inferior ao 300. Quando você for projetar isso, você tem que olhar o catálogo do fornecedor e ver os diâmetros disponíveis, tá? Então, calcule para mim o JC2. Eu deu 0,032. Isso, 0,0322, ali, 323. Tá? Isso. Vejam que ele deu maior que o ideal, que era 0,15, e também maior que o do diâmetro de 300. Isso é óbvio, né? Tinha que dar maior, porque o diâmetro menor vai gerar uma perda de carga maior. Tá? Então, nós já temos agora os JC. Agora, o que a gente precisa fazer? Seguindo aqui no passo a passo. Nós temos agora o seguinte, pessoal, nós temos duas incógnitas, L1 e L2. Tá? Mas a gente sabe que L1 mais L2 igual a 3.000. Então, a gente tem uma equação que é L1 mais L2 igual a 3.000. Ok? E a outra equação diz o seguinte, ΔG, que é, no nosso caso, os 45 metros, é igual a JC1, que a gente sabe, vezes L1, que o JC1 é o 0,13, né? 0,133, vezes o L1, mais JC2, que a gente também já sabe agora, é 0,033, isso, 0, esse último que vocês calcularam ali. Agora não me... 0,0323. Isso, vezes L2. Tá? Então, 45 igual a 0,013 vezes L1 mais 0,0332 lá, 323, vezes L2. Tá? Então, nós temos duas equações e duas incógnitas. Podemos resolver agora esse sisteminha. Vou dar uma dica para vocês. Fica mais fácil resolver, tá? Isolando, por exemplo, L1 ou L2, tanto faz, na segunda equação. Se tentar resolver, botar na primeira aqui, vai dar, se não me engano, vai dar uma equação ao quadrado. Fica um pouquinho mais complicado. Substituam, bota aqui, ó, pega a segunda equação, tá? É 45 metros, igual, então, JC1 vezes L1 mais JC2 vezes L2. Isolem o L2, por exemplo. Deixa L2 igual a 45 menos JC1 vezes L1 dividido pelo JC2. Tá? Vocês têm os valores, né, pessoal? Já botem os valores ali.
Conseguiram fazer, pessoal? Fica L2 igual a 45 menos, desculpa, 45 menos 0,133 vezes L1 dividido por 0,300 e... esqueci de novo, 300... 0,0323. Isso, 323. Agora, joguem no lugar do L2, coloque isso ali na primeira equação. Certo? 3.000 igual a L1 mais 45 vezes 0,0133 vezes L1 dividido por 0,0323. E aí vocês vão ver que fica bem fácil achar agora o resultado de L1. Como é que está indo, pessoal? Estão com alguma dificuldade? Entender? Nós estamos resolvendo um sisteminha de duas equações, duas incógnitas. Espera aí, prof. Mais uns minutinhos. Quanto que tem que fechar, prof? Já vou mostrar aqui para L1 vocês. e o L2? Ah, tá. Vou botar aqui, vou compartilhar a tela aqui com vocês só um pouquinho. Olha aqui, pessoal, está aparecendo o Word agora para vocês? Sim. A equação 2 é essa aqui, ó. Tá? É esses valores, né? Tem uma olhada aqui no JC1, JC2, veja se está correto. Então, eu isolei L2. Para isolar L2, fica 45 menos 0,0133 vezes L1. Aí, divide tudo por 0,0323. Então, a gente pode fazer assim, ó, não tem problema. Estou dividindo tudo por zero. Só separei já os dois lados aqui. Aí, eu substituo isso aqui por L2. Eu não sei quanto é que dá 45 dividido por 0,0323. Alguém pode fazer para mim, por favor? Vai dar um número bem alto.
1.393,18. 1.393,18 menos e 0,0133 dividido por 0,0323. Zero vírgula 411. Obrigado. 0,411 vezes L1. Tá? Então agora fica fácil. A gente faz L1 menos 0, fazer junto aqui. L1 menos 0,411 vezes L1 igual a 3.000 menos 1.393,18. Que vai dar 0,589, acho que é isso, né? L1, ver se eu estou certo aqui. Igual a 3.000 menos 1.300 dá 2.600. 2.607, isso? 2.606,82. Acho que é isso, pessoal. Calculem para mim ali, ver se não me perdi em algum número ali. Prof, dá 1.606. Ah, desculpa, eu estava achando que estava falando muito alto mesmo, 1.606. Perfeito. Isso. Aí divide, então, agora L1 igual a 1.606 dividido por 0,589. Dá 2.728,04. 728,04. 2.783, tá? Metros. Esse aqui é o comprimento do diâmetro, L1 é o comprimento do diâmetro comercial, ou seja, igual a 300 milímetros. L2 vai ser a diferença, vai ser o L1 menos 3.000, né? Então isso aqui vai dar 217 metros, isso? Vejo que esse quase que não valia a pena, né? Está dando um pouquinho de diâmetro comercial 2. Prof, o Oi? L1 não muda muito, tá? Mas não é 83, é 28. Desculpa, não Final entendi. ali. Aqui tá errado? Não é 83 o fim, é 28. 28? Foi a minha conta. Então aumentou um Isso. pouquinho aqui. Então aqui vai dar 272, isso? Diâmetro de 250. Tá? Então quer dizer o quê? A minha adutora vai começar com diâmetro de 300 milímetros, o total é 3.000 metros, né? Então vai começar com diâmetro de 300 milímetros até uma extensão de 2.728 metros. Os 272 metros finais vai ser diâmetro de 250, tá, pessoal? Vamos ver se está, vamos ver se o resultado que está na apresentação está mais ou menos igual. Erramos por 1 metro, ó. Tá ótimo. Normalmente erra por mais. Estão vendo ali a resposta? Sim. Tá, pessoal, esse é o cálculo econômico. O que eu fiz? Eu usei 2 diâmetros comerciais, 2 diâmetros existentes e forcei para ter a perda de carga máxima possível, que gerasse uma perda de carga total de 45 metros. Tá? Agora eu vou dizer para vocês, isso tudo é uma análise de projeto que você tem que fazer, tá? Se vocês usarem, obviamente você não pode usar 250 em tudo. O máximo de diâmetro 250 que você pode usar é os 273 metros ali, tá? Só que se vocês quiserem usar menos, pode.
Então, daqui a pouco, isso aqui vem em barras de 6 metros. Então, deixa eu ver, 200, acho que 270 é divisível por 6. Vou fazer um cálculo rapidinho aqui. Olha aqui, ó, 270 é divisível por 6. Então, eu poderia usar, daqui a pouco, em vez de 273 metros, usar 270, que dá 45 barras no diâmetro de 250 milímetros, e aí usar 2.730, em vez de 27, 2.730, em diâmetro de 300 milímetros. Tá? E aí eu compro já as barras certinho. Façam 2.730 dividido por 6, que é o comprimento das barras, dos tubos. Dá 455 barras. Tá? Eu teria 450 tubos. Aí não precisaria cortar a tubulação. Para dar um exemplo para vocês. Ah, não, o fornecedor lá, Tigre, não tem estoque 250. Ela faz esses 300 metros ali, que eu estou pedindo em 250, ela faz o mesmo preço 300. Ótimo, vou usar 300 em tudo. Ok? Porque futuramente pode ter uma expansão, por N motivos. Tá? Então, essa é uma decisão de projeto. O que é importante vocês entenderem? O mais econômico é essas metragens aqui. Tá? Vocês podem usar menos de 273 metros de diâmetro 25, ali, de 250 milímetros. Vocês podem aumentar a quantidade do diâmetro de 300. O contrário, não. Porque vocês vão estar com uma perda de carga maior que os 45 metros. Tá, pessoal? Então, o mais importante que saber fazer o exercício, que é relativamente simples, é vocês entenderem o conceito. Tá? Por que disso? Quando vocês forem orçar isso, vocês vão ver que isso dá uma diferença relevante. Aqui, ó, para a gente ter uma ideia das velocidades. Lembro que eu tinha feito tinha calculado o diâmetro por uma velocidade de 2,5 metros. Olha aqui, ó. Aqui também faz sentido. A velocidade no diâmetro de 300 milímetros é menor do que no diâmetro de 250. E está tudo dentro de velocidades aceitáveis da norma. Tá? Até 3,5 metros por segundo está ok. Até 5 metros por segundo estaria ok numa adutora. Mas a gente trabalha com 13,5. Então aqui está ótimo. Beleza, pessoal? Tentem fazer o 2 em casa. Fica como exercício para vocês. Fazer o 2. O raciocínio é o mesmo, só tem algumas informações um pouquinho diferentes ali. Lembra quando tem K1, K2. Mas para vocês calcularem a vazão também. Tá? Mas tudo coisa que nós já vimos. O material PVC pode usar o mesmo coeficiente que a gente usou no exercício 1, sem problema. Ele está resolvido para vocês, inclusive em Excel. Tá? Aqui, pessoal, tem algumas regras, eu acho que eu cheguei a ler para vocês na aula passada. Se eu não li, vocês deem uma lida, tá? Não vou ler agora, mas está explicando exatamente o que nós fizemos. Está tudo bem explicadinho aqui. E agora, então, adutoras por recalque. Okay? Adutora por recalque. Pessoal, qual é a grande diferença da adutora por recalque para a adutora por gravidade? O que tem diferente entre elas? As duas são conduto forçado, ok? Hidraulicamente, as duas são conduto forçado. Nenhuma é conduto livre. A gente não está falando de canal aqui. A gente está falando de tubo fechado e trabalhando a seção cheia. Tá? Recalque quer dizer o seguinte. Recalque, no nosso exercício anterior, a água estaria indo do reservatório na cota 705 para o reservatório na cota 750. A água teria que subir. Então, a diferença é a bomba. Aqui eu vou ter que inserir energia na adutora através de um bombeamento, ou seja, eu vou ter que botar energia elétrica para fins de questões de custo. Tá? Eu vou ter que usar um equipamento elétrico
preferencialmente, né, normalmente, usualmente, um equipamento elétrico, e vou ter que, então, ter uma outra ótica aqui, ter outra análise. O que eu vou ter que pensar agora nesse projeto? O que vocês acham? Eu ainda tenho a questão da velocidade, tá? Eu ainda vou trabalhar com uma velocidade limite lá de 3, 3,5, conforme a diretriz da concessionária, tá? Mas eu tenho que olhar agora que eu tenho um custo de projeto, um custo de instalação, mas eu também tenho um custo de operação alto, que é o custo energético. Tá, pessoal? Voltando no exercício anterior, olha aqui, ó. Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Vocês verificaram aqui nesse exercício que quando a gente usou o ΔG do diâmetro a perda de carga do diâmetro de 300 milímetros, me resultou num desnível, numa perda de carga de 39 metros. Lembram que vocês calcularam isso? Sim, prof. Agora faça um cálculo rapidinho para mim. Vocês lembram que a perda de carga unitária para o diâmetro comercial de 250 era 0,0323, que eu até não consegui lembrar. Isso. Multiplique isso por 3.000. Dá 96,9. Pessoal, a minha bomba, lembra do cálculo de bomba, a gente vai ver nas próximas aulas, a bomba, tá? Vocês devem ter visto isso hidráulica, a potência da bomba é determinada pela vazão e pela altura manométrica. A altura manométrica, o que é? É a altura manométrica total. É a altura geométrica mais a perda de carga. Tá? Vejam que se eu usar um diâmetro de 250, por exemplo, se aqui fosse uma adutora para o recalque, né, e eu fosse usar um diâmetro de 250, eu estaria aumentando a minha altura manométrica de 39 para 90 e poucos metros. Isso seria um aumento muito, seria quase que triplicar a potência da bomba. Ok, pessoal? Não entendi, prof. Desculpa. Não, é que eu fiz o cálculo de uma adutora por gravidade, mas se eu olhasse ela, se fosse o contrário, se o exercício dissesse assim, ó, vocês têm que bombear a água da cota 705 para 750. Tá. Se eu adotar um diâmetro de 300 milímetros aí, eu vou ter um desnível geométrico, uma perda de carga, além do desnível geométrico de 45 metros, eu vou ter uma perda de carga de 39 metros. Vocês calcularam isso, correto? Sim. Então, eu vou ter 45 metros de desnível geométrico, mais 39 de perda de carga. Isso aí vai dar 84 metros, 85 metros de altura manométrica total para calcular a potência da bomba. A potência da bomba vai ser 0,15 metros cúbicos por segundo, vezes 89 metros. Aí tem a eficiência da bomba lá e o coeficiente para transformar em kVA. Tá? Mas a potência da bomba é esse cálculo. É a altura manométrica total vezes vazão. Se eu usar um diâmetro de 250, tá, pessoal? Se eu usar um diâmetro de 250, em vez de ter 39 metros, eu vou passar a ter 90 e poucos metros, vocês calcularam. 96. 96. Mais os 45, eu vou ter que vencer uma altura manométrica total de 130 e poucos metros. Isso 142. Né? Isso aí. Isso vai significar uma potência de bomba muito maior. Ou seja, se a minha adutora com 250 ela fica muito mais barata na implantação, aí eu estou falando toda ela com 250, né? Ela ficaria toda ela mais barata. Por outro lado, eu teria uma bomba muito mais cara e, além disso, eu teria um custo energético ao longo do tempo de uso dessa adutora muito maior. Entendido isso, pessoal? Certo. Obrigada. Então, no cálculo da adutora para o recalque, é basicamente esse o raciocínio. Eu tenho um custo de implantação. A minha adutora, lá no meu caso, era um diâmetro, para dar uma velocidade de 3 metros por segundo, seria um diâmetro de 500, mais ou menos. Tá, mas eu vou adotar, então, 450 ou 500? Ou 550?
Se eu adotar 550, o custo de escavação, o custo do tubo, o custo de assentamento é muito maior. A minha obra, em vez de sair, sei lá, 10 milhões de reais, vai sair 15. Mas, por outro lado, a minha economia, ao longo do tempo, com a perda de carga, pode ser muito relevante também. Então, esse é o cálculo que eu tenho que fazer na adutora por recalque. Eu vou ter que fazer um cálculo financeiro. A gente não vai fazer isso aqui, tá? É muito fácil de fazer. Eu tenho que ver a tarifa de energia elétrica, fazer o cálculo, fazer um orçamento para 3 diâmetros, por exemplo, tá? O diâmetro de 400, 450, 500, por exemplo, pegar um exemplo aqui hipotético, fazer o cálculo, fazer o orçamento dessa adutora para esses 3 diâmetros. Esse vai ser o meu custo de implantação, que obviamente é maior no diâmetro maior, na adutora de maior diâmetro. E vou ter que fazer esse cálculo de custo de operação, de custo energético, considerando essa diferença de perda de carga, que vai ser maior na adutora de menor diâmetro. E vendo em quanto tempo ele vai suplantar o custo de implantação. Ok? Eu vou chegar na conclusão que em 20 anos, realmente, se eu conseguir botar uma adutora de 500, em 20 anos se paga a energia. Tá, mas eu tenho dinheiro para botar de 500? Não tenho, ou tenho. Então, são decisões de projeto, de concepção. Tá? São decisões, inclusive, que não passam só por nós, passam pelo cliente. Tá? É uma empresa de saneamento que vai fazer isso. A empresa de saneamento ela não visa lucro, então muitas vezes ela tem dinheiro em caixa. Ela não pode ter dinheiro em caixa. Se ela tiver dinheiro em caixa, ela teria que baixar a tarifa. Então eles vão dizer, não, bota o diâmetro maior. Não, a tarifa já está deficitária, a população está reclamando de que está muito alta a tarifa, eles não podem aumentar. Não, estamos sem grana. Bota o menor diâmetro e azar, vão ficar pagando depois energia. Entendido, pessoal? Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer na adutora por recalque. O que a gente tem, que nos facilita, é essa fórmula aqui. Ó. Só que essa fórmula é uma fórmula empírica, tá? É uma fórmula prática que se chama fórmula de Bresse. A fórmula de Bresse diz o seguinte: o diâmetro ideal é igual a K, que é o coeficiente de Bresse, é um coeficiente chutado, tá? É um coeficiente que não tem nenhum valor hidráulico, é simplesmente um coeficiente tirado, sei lá da onde, vezes raiz da vazão. Tá? Normalmente, o valor de K está aqui. Ó. Em alguns países varia de 0,8 a 1,7. Vejam, é uma variação absurda, mais de 100% de variação. Usual entre 1,2 e 1,3. No Brasil, de 0,75 a 1,4. Tá, pessoal? O que acontece? Quanto maior for o meu K, maior vai ser o meu diâmetro de projeto. Ok? Então, quer dizer o quê? No Brasil, qual é a tendência atualmente no Brasil? No Brasil, atualmente, é ficar próximo do 1,4. Por quê? Porque o nosso custo energético é muito alto. A energia elétrica é cara no Brasil. Ela é muito taxada com imposto de renda. Com imposto de renda, com imposto. Renda não, ICM, COFINS e outros impostos que são cobrados, tanto pelos governos do Estado quanto pelo governo federal. Ok? Então, por exemplo, vocês vão nos Estados Unidos, o cara não está nem aí, o cara não apaga a luz de casa. Tem lugares nos Estados Unidos que o ar-condicionado nas casas fica ligado direto. Eu tive lá numa região dos Estados Unidos que é bem úmida, e eu fui num hotel lá, os caras disseram, não desliga o ar. Eles recomendam, não desliga o ar, porque se desligar o ar, mofa a casa, é um problema para nós. Imagina aqui no Brasil, tu vai alugar a casa para uma pessoa, um Airbnb, tá? Que o Airbnb tu que paga energia, né? Tu não cobra da pessoa. O proprietário que paga, tu tá cobrando os dias que a pessoa ficar lá. Tu vai dizer para o cliente deixar o ar-condicionado o tempo inteiro ligado aqui no Brasil? Nem pensar, tu vai dizer para não ligar. Tu vai dizer para não ligar, ok? Por quê? Porque o custo energético, o custo da nossa energia, apesar da nossa energia ter uma matriz boa, um pouco poluente, ser relativamente barata, ela tem muito imposto incidindo, tem mais de 50% de imposto incidindo em cima. E isso também pesa para a concessionária.
O concessionário também paga isso. Então, o concessionário tem uma série de cuidados. Tá? Então, o coeficiente de Bresse-K reflete isso. Quanto maior for o K, maior vai ser o teu diâmetro. Quanto maior for o teu diâmetro, maior vai ser o custo de implantação, o custo da obra, e menor vai ser o custo de operação, o custo energético ao longo do tempo de uso da adutora. Tá? Porque menor vai ser a perda de carga. Ok, pessoal? Então, é basicamente isso o cálculo da adutora por recálculo, é um cálculo econômico. Aqui tem algumas variações, tá? Aqui algumas questões de literatura, mas o raciocínio é esse aqui. Aqui está explicado esse passo a passo que eu falei para vocês. Ok? Eu não tenho um exemplo prático aqui, tá, pessoal? Tem ali só os valores, por exemplo, veja embaixo. O que a Corsã faz, por exemplo? A Corsã define uma velocidade máxima. Na sucção, 1 metro por segundo, no recálculo, 1,5. São velocidades pequenas. Isso gera um diâmetro grande, tá? Não sei se a Corsã adota isso nos projetos dela mesmo. Ok? Mas isso vai te trazer uma economia de energia, né? Porque vai ter uma velocidade baixa. E, além do que, vai dar uma durabilidade maior. Tá? Quando tu trabalha com uma velocidade menor, um diâmetro maior, né? A tendência é que a tua adutora rompa menos, vai ter menos problema. Só que ela tem um custo de obra de implantação muito maior. Tá? Como é que eu vou explicar para vocês? É mais ou menos como as nossas estradas. As nossas estradas aqui, normalmente a gente faz elas mais esbeltas, com uma camada de CBUQ menor, com uma base menor, elas duram muito menos, elas são todas esburacadas, tá? O custo da obra foi menor, mas o custo de manutenção disso é muito maior, tá? No caso das adutoras é a mesma coisa. Quanto menor for o meu custo de obra, maior vai ser meu custo de implantação. Maior vai ser meu custo de operação, de energia e de manutenção. Certo, pessoal? Aqui algumas regras da norma, tá? A norma de adutora, ela sofreu uma atualização, eu acredito que aqui já está atualizado, tá? Apesar de estar... ali eu deixei da norma antiga, de 1991, tá? Porque isso a norma nova não traz. E eram umas coisas interessantes, então eu deixei ali para vocês darem uma olhada. Por exemplo, em trechos com declividade, trechos ascendentes com declividade não inferior a 0,2%, ou seja, não deve ser tão plano, e trechos descendentes com declividade não inferior a 0,3%. Tá? Isso aí é para evitar que tenha água parada e outras coisas. Ali são recomendados traçados que apresentem trechos ascendentes longos, com pequena declividade, seguidos de trechos descendentes com maior declividade. Okay? Isso para evitar o golpe de Ariete. Então, tem uma série de regrinhas ali, deem uma olhada com calma depois. Por exemplo, adutoras ramificadas. A adutora normalmente não tem ramificação, mas aqui a própria norma fala em adutora ramificada. Deve ter dispositivos para controle da vazão, para saber os tramos, né, quanto é a vazão em cada tramo, bem como válvula de fechamento das derivações, isso para eventuais manutenções. Tá? Aqui ainda recomenda que a perda de carga seja calculada pela forma universal. Isso era a norma antiga, hoje em dia aceitam bem o Rasio-Williams. Ok, pessoal? Vamos encerrar a parte de adutora agora. Tá? Eu vou começar a parte de reservatórios. Tentem fazer o exercício 2 do